Amém. Abra aí a sua Bíblia, lá em Efésios, no capítulo 4. Eu quero compartilhar algo com vocês, assim, muito simples, muito objetivo, mas que tem mexido cada vez mais com o meu coração, com o meu entendimento. É um princípio bem simples da palavra de Deus e que às vezes a gente não percebe, né? Então eu quero, nesses minutos que a gente tem juntos aqui, apenas estimular você, encorajar você a esse entendimento. E é engraçado como que esse texto de Efésios é um texto assim, o capítulo 4 de Efésios é um texto inesgotável na vida do nosso ministério. Porque na verdade foi a partir desse texto de Efésios 4 que Deus gerou no nosso coração todo o entendimento a respeito de vida de igreja, de propósito de vida cristã, todo o nosso embasamento de vida, de princípio relacional, aquilo que orienta, tem orientado aí há muitos anos, desde que a gente tem andado nessa trajetória e aprendido a conhecer Deus dessa forma. Então isso vai lá já quase para 30 anos, e quanto mais eu vou para esse texto, e realmente assim, mais Deus ministra ainda no meu coração, eu estou sempre aprendendo mais. E é interessante porque a carta de Paulo aos Efésios poderia ser considerada, muitos teólogos consideram, como sendo o evangelho da igreja, aquilo que norteia, de fato, a carta de Paulo aos Efésios, é a carta que melhor condensa, que melhor instrui a respeito de como traduzir a verdade, a substância, a essência do evangelho numa vida prática, em como praticar esse evangelho na família, no trabalho, na comunhão da igreja. Então é um manual mesmo assim de orientação prática, de traduzir o evangelho numa forma de vida prática, e sempre com um embasamento doutrinário muito denso, muito consistente. Então Paulo fala do que é a nossa origem em Deus, de que tudo isso, tudo que nós estamos experimentando tem origem em Deus. Então se você tiver a oportunidade de ler a carta de Paulo aos Efésios, você vai ver que a revelação que Paulo trouxe nessa carta nos leva ao entendimento de que há uma vida preparada para nós, que viver a vida cristã não é utilizar-se do poder de Deus, da bênção de Deus e da misericórdia de Deus para sobreviver, mas há um plano, há um projeto desenhado, eterno, que Deus lá no conselho da Trindade sentou lá o Pai, o Filho, o Espírito Santo e planejaram, desenharam. Sabe o que é isso, amados? Ter a nossa vida desenhada, planejada. Deus planejou algo para nós. Deus planejou uma forma de vida, uma condição de vida, para que todos sejam plenos. Então, o projeto de Deus é a sua plenitude. É uma vida plena, a vida de Deus sendo manifesta através de nós. E às vezes a gente se contenta com muito pouco. A gente faz os nossos próprios planos, a gente tem as próprias ideias, e a gente pensa que vida cristã nada mais é do que ficar lá diante de Deus e chamando a atenção de Deus para nós e dizendo: Deus, quando é que o Senhor vai investir no meu plano? Quando é que o Senhor vai tornar o meu plano possível? E sabe, amados, Deus vai derramando sobre nós a sua misericórdia, a sua paciência. E vai suportando não é no sentido de tolerar, não. Ele vai mantendo a nossa vida, mas sempre esperando que a gente queira conhecer mais de Deus, que a gente queira penetrar mais naquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. É muito comum a gente pensar que a vida cristã, a plenitude da vida cristã seria Deus entrar totalmente na minha vida. Não é essa a ideia que a gente tem? E no entanto, amados, a vida cristã é o Espírito de Deus operando de tal maneira na minha vida que eu entro totalmente naquilo que é a condição de Deus estabelecida para mim. Há uma vida preparada por Deus esperando que eu entre nela de corpo e alma, com todo entendimento. Glória a Deus, amado. A gente fica com a sensação que parece que Deus ainda não está convencido. Ele fica olhando para a gente e fala assim: você não está muito preparado ainda para eu te abençoar, eu até queria te dar mais coisas, mas parece que você não está preparado. E Deus fica esperando para entrar na vida da gente. Não, amados, é nosso. A vida plena é nossa. Amém, amado? E essa preparação, essa transformação é para que eu entre, para que a minha fé se desenvolva a tal ponto que eu possa entrar nesse ambiente e usufruir
percorrer, transitar dentro daquilo que é a terra que Deus preparou para a plenitude da vida dele em mim, através de mim. Esse é o conceito da terra prometida. Vocês lembram disso? Né? Aquela figura lá do Velho Testamento da terra prometida como uma parábola, que diz o quê? Era a terra prometida, mas quando o povo olhou para aquilo, viu até que era muito bom, mas era difícil, né? Parecia que ia ser difícil demais, estava ocupado, e eles nunca entenderam que aquilo era deles, que na verdade o que estava ocupando ali, estava ocupando indevidamente, que não é Deus que tinha que mudar, mas eles é que precisavam ser transformados no seu entendimento, e finalmente pisar dentro de algo que é deles, é nosso, amados, é nosso. Uma vida plena, um relacionamento pleno, uma vida conjugal plena, uma família plena, amém, amado? Ministério pleno, vida profissional plena, testemunho pleno, é nosso, só que a gente tem que passar para dentro, glória a Deus. Isso implica o nosso desenvolvimento de fé, é isso que Deus quer para a nossa vida, amém? E aqui em Efésios 4, e em toda a carta de Paulo aos Efésios, ele vai falando sobre isso, tanto que Paulo parece que ele está assim, no limite, né, de quase ficar assim meio... Às vezes a Lana fala assim, ela fala assim, bem, parece que você está nervoso. Não, não é que eu estou nervoso, eu estou empolgado. Amém, amado? Ela fala, um dia você fala, parece que você está nervoso, você está... Não, eu estou empolgado, ué. Como é que faz o negócio dele? Estou empolgado. Se eu pudesse, eu queria pular dentro da pessoa e ligar os botões que estão desligados. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. Eu não estou nervoso com ela, mano. Mas o cara está ali no limite. Se ele deixar, eu pulo para dentro, que é o que Paulo está falando. Então, quando ele entra no capítulo 4, ele fala assim, meu irmão, pelo amor de Deus, eu rogo, eu estou aqui preso em Deus e eu rogo, eu faço um apelo, e não é um apelo assim de quem está apelando, é um apelo, amado, de quem está totalmente convencido que nós não temos outra opção, amém? Lá em Romanos, ele ainda fala assim, pelas misericórdias de Deus. É como se ele estivesse falando aqui hoje à noite, pelo amor de Deus, meu irmão. Eu estou apelando mesmo, fazendo um apelo, que você, de uma vez por todas, renuncie à sua maneira natural de pensar. Seja transformado no seu entendimento, para que você possa experimentar a plenitude do que Deus sonhou e planejou para a vida de cada um de nós. Amém? Então Paulo vai falando sobre isso agora aos Efésios, e aí no capítulo 4 ele diz assim, rogo que vocês andem como é digno da vocação com que vocês foram chamados. Então ele está fazendo um apelo aqui, amados, a que cada um de nós entenda que há um nome, há uma delegação, há uma atribuição. Às vezes você fica pensando que você está pedindo para Deus coisas, né, que você pensou. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não, mas vamos economizar, vamos falar com Deus as coisas que Ele pensou. Você acha que você ia conseguir pensar alguma coisa boa para você, melhor do que a que Deus tenha pensado? Então vamos economizar, mano. Deus, eu quero falar com o Senhor daquilo que o Senhor pensou. Vim aqui buscar o que tem o meu nome. Então há uma condição de vida, há uma forma de vida que tem o nosso nome. Deus estabeleceu, há uma vocação, isso quer dizer um desígnio. Há uma delegação, há uma atribuição estabelecida. Deus chamou, Deus nos chamou, nos comissionou a viver uma vida plena. Então Paulo está dizendo, eu faço um apelo, que vocês andem da maneira que é compatível. Quantas vezes, amado, nós estamos vivendo uma vida que não é compatível, não é correspondente. Então nós estamos vivendo às vezes como sobreviventes, achando que essa vida aqui é um esforço de sobrevivência. Quantos irmãos eu conheço que estão sobrevivendo, amados, sobrevivendo, lutando como sobreviventes. Aquela coisa de falar assim, eu tenho que matar um leão por dia. O cara é cristão, conhece a Cristo, e aí você encontra com ele e vai, ei, irmão, correndo atrás do prejuízo. Amado, correr atrás do prejuízo? Que é isso? O cara já levanta com a sensação que está atrasado. Amém, amado? O cara começa triste para ver se no fim do dia consegue ficar alegre. Alguém entende o que eu estou falando ou não, mano? Não, mano. A gente tem que começar o dia alegre com a expectativa de terminar ele mais alegre ainda. Glória a Deus, mano. Amém, mano? A gente não tem que começar o dia derrubado para ver se até o final do dia Deus nos convence a ficar animado. Não, mano. A gente tem que começar o dia animado,
crendo que é um plano, é um projeto desenhado, e que nós entramos nesse projeto, e que no final do dia nós vamos terminar mais animado ainda para começar no outro dia mais animado ainda para avançar ainda mais naquilo que Deus planejou. Você está entendendo isso ou não, amado? Agora, por que a gente não entende isso? Primeiro, porque a gente não entende isso como uma trajetória, a gente não entende isso como uma caminhada. E aí Paulo está dizendo: eu rogo para que vocês andem, meu irmão, anda. Fala para o seu irmão que está do seu lado: anda, meu irmão. Tem cristão que não evolui, ele não desenvolve a vida dele, porque ele acha que as coisas virão exatamente no lugar onde ele está. Ele não entende que a vida cristã é uma trajetória, uma caminhada. Lembra lá do Salmo 23 que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o povo quer parar ali. Não, amado, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí de manhã aquele café suave, água tranquila, passo verdejante. Acabou, deu aí uma força, bebeu a água que você precisava, comeu o capim que precisava, ponto. Agora ele me força a andar por uma vereda que me ajusta. Deus quer pegar na nossa mão e nos forçar a uma trajetória de desenvolvimento. Mas muita gente não quer desenvolver, quer trazer Deus para a sua realidade, quer tornar Deus refém das suas limitações. Quer enquadrar Deus no seu plano medíocre e estúpido de vida. E não entende que vida cristã é uma caminhada, é uma trajetória, que nós somos obrigados, que Deus nos chama para isso. E aí ele fala: anda, avança, porque você foi chamado, tem uma comissão. E aí, olha, amado, talvez a carta de Paulo aos Efésios seja a carta que mais usa o verbo andar. Veja prudentemente como você está andando, anda como filho de Deus, anda de acordo com a vocação que você tem sido chamado. Depois ele vai falando para frente lá, se você for seguir nós não vamos ler tudo. E ele vai falando de todas as coisas que foram dadas. Olha, a graça que você precisa já te foi dada. O dom que você precisa já foi dado, Deus já distribuiu. A libertação que você precisa, hoje em dia fala muito de libertação. Olha, amado, a palavra de Deus está dizendo o seguinte: que quando Cristo subiu, levou cativo o cativeiro. Então a escravidão hoje, amado, não está na nossa vida. A escravidão hoje está onde? No nosso entendimento. A palavra de Deus diz que nós temos armas espirituais poderosas em Deus para quebrar fortalezas que estão onde? Nos nossos raciocínios. A prisão, nós não estamos precisando de libertação fora de nós. Tem gente que acha que está precisando de libertação porque tem capeta demais rodeando a vida dele. Você sabe em que esses capetas trabalham? Você sabe por que os capetas que rodeiam a sua vida conseguem algum êxito contra você? Porque você não tem o entendimento transformado para entender qual é o projeto, o plano, o nome que Deus te deu e aquilo que é a sua autoridade na vida. A terra prometida estava ocupada de inimigos. E sabe o que a palavra de Deus diz? Os inimigos que estavam na terra prometida, diz que o coração deles estava amolecido. Eles não tinham mais ânimo, porque eles sabiam o que Deus tinha feito pelo seu povo. Eles sabiam que não podiam resistir. Então em cima de que eles trabalhavam, amado? Trabalhavam em cima da vaidade, da ignorância, da soberba, da cobiça. Mas se nós formos transformados no entendimento, há uma vida para ser vivida, para ser conquistada e para ser manifesta através de nós. Mas isso é uma caminhada, eu tenho que dar esse passo, eu tenho que pisar na água, eu tenho que entrar nessa dimensão. Não é trazer Deus para a minha realidade, mas é finalmente tendo o meu entendimento transformado todo dia para entrar na realidade de Deus. É isso que ele está dizendo. Já te foi dado graça, já te foi dado dom. Deus fez todas as coisas para quê? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Deus quer que todo mundo aqui seja perfeito, em tudo. É perfeito como marido, é perfeito como esposa, é perfeito como filho, é perfeito como pai, é perfeito como amigo, é perfeito como trabalhador, é perfeito como cristão, perfeito em tudo. Você entende isso? Não, sinceramente, você entende isso? Então ele está dizendo isso, aperfeiçoado em tudo. Para que não sejamos mais o quê? Agora vem uma coisa grave. Para que não sejamos mais o quê? Meninos inconstantes. Então qual é um problema nosso hoje, amados? É que as pessoas não querem trabalhar a sua maturidade. Elas querem ficar na posição que estão, como menino emburrado, crianças emburradas, que querem forçar o pai a fazer o que elas querem. Gente que não quer amadurecer. Já viu criança emburrada? Não tem nada que tira mais a paciência da gente do que criança emburrada, mano.
Criança que empaca. E hoje, eu vou te falar um negócio. Hoje, o mundo está infantilizando. O mundo está infantilizando tanto que a coisa que a gente mais vê hoje na rua, no shopping, na loja, nas escolas, são pais e mães reféns da tirania de crianças cheias de vontade. Uma impotência em pegar uma criança cheia de vontade, cheia de capricho, cheia de desejo, e tomar a mão dessa criança e forçar ela a andar no caminho que ela tem que andar. E sabe por quê, amado? Que muitas vezes os pais não têm autoridade de pegar na mão dos seus filhos e trazê-los para o lugar que eles precisam chegar, porque esses mesmos pais são infantis nos seus relacionamentos, são inseguros nas suas relações, são inseguros no seu casamento, são inseguros na sua vida profissional, porque é um menino grande tentando conduzir um menino pequeno. Tem medo, não tem certeza. Pais que não têm certeza de que o que Deus colocou no coração deles é o melhor para os seus filhos, e vão com toda a segurança pegar na mão do menino, falar com firmeza, é por aqui, e ponto. Estão sempre negociando, e aí esse tipo de comportamento e temperamento a gente leva para Deus, achando que Deus é um meninão grande, cheio de vontade, fica lá só porque é poderoso, é o soberano, veio antes de todo mundo, é cheio de capricho, emburradão, e só com a custa de muito louvor, muita oração, muita reza no monte, ele finalmente resolve fazer o que a gente quer. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Que coisa mais louca. Não, mas Deus sabe exatamente onde Ele quer chegar com a gente. E Ele não tem a menor dificuldade de pegar na minha mão e falar assim, é por aqui. Eu falo, eu não estou afim. Fala, mas é por aqui, pronto. Quem não está afim sou eu de negociar com você. Glória a Deus, amado. Eu não vou conseguir convencer Deus de que o que eu entendi é melhor. Bom, então Ele vai falando para que não sejamos mais meninos. E eu queria chegar nesse ponto. Só para concluir, porque aí Paulo diz então, já que essa é a realidade, já que esse é o entendimento, você tem certeza disso? Isso está queimando o seu coração? Então Paulo conclui. E eu já tinha meditado nesse texto tantas vezes. E às vezes eu vinha meditando nesse texto e vinha lá, então seguindo, está vendo, o caminho, a verdade e amor, cresçamos em tudo, maturidade, plenitude, o corpo bem ajustado. E às vezes, muitas vezes, eu não me apercebi de que Paulo traz uma palavra de conclusão. Então, já que é isso tudo, então, portanto, qual é a orientação que ele dá? Não ande mais como aqueles que não conhecem a Deus. Amado, deixa Deus ministrar o seu coração essa noite, a gente está concluindo. A gente às vezes ainda quer tratar com Deus com o nosso entendimento antigo. Às vezes a gente acha que fé é uma coisa que transforma só o nosso coração, não transforma a nossa mente. E às vezes a gente está usando a nossa paixão espiritual sem usar o nosso raciocínio, sem ser transformado no entendimento. Paulo, quando fala de sacrifício vivo, ele fala, esse é o nosso culto racional. Não há maturidade sem desenvolvimento da nossa racionalidade cristã. A evolução da nossa fé está no fato de que ela começou trabalhando as nossas emoções, trabalhando nossos sentimentos, mas ela vai afetando e transformando a nossa razão, a nossa maneira de pensar e entender a vida. Então ele diz assim, portanto, não ande mais como gentios, não caminhe mais, há uma trajetória diferente. Como é que os gentios andam? Na vaidade do seu pensamento. Amado, deixa Deus ministrar o nosso coração. Às vezes a gente acha que só o fato de eu estar sendo sincero, só o fato de que meu coração está pegando fogo, isso vai ser suficiente para converter Deus às minhas vontades. E muitas vezes a gente está falando com Deus com o coração cheio de paixão, mas com a mente cheia de vaidade. Porque a gente não está diante de Deus para ouvir o que Ele tem para nos ensinar. A gente está diante de Deus para convencê-lo de que aquilo que nós estamos sentindo é o melhor para ser feito. Então esse texto está mostrando uma coisa aqui muito forte para nós, presta atenção. Ele diz, não ande mais de acordo com a vaidade da sua mente. Porque a vaidade da sua mente vai fazer com que você seja uma pessoa que tem dificuldade de entender as coisas.
quando eu sou guiado na vaidade do meu pensamento, quando eu não gasto tempo em aprender com Deus, quando a minha vida cristã ela é toda focada em convencer Deus a respeito do que eu quero que Ele faça, isso é uma vaidade, isso é uma soberba, isso é uma presunção. E quem anda na presunção do seu pensamento, ele vai para o céu, amado. Ele está convertido, ele é sincero, mas ele não experimenta a vontade, ele não anda de modo digno da sua vocação. E essa pessoa vaidosa, ela demora demais a entender as coisas. O tempo dela, ela está sempre atrasada no entendimento dos processos, seja com Deus, seja com a família, seja com tudo. Você está entendendo o que eu estou falando? Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Aquela sensação que você está sempre chegando depois. Você está lá numa dificuldade com a sua esposa, os negócios estão acontecendo, você só chega atrasado. A hora que você entende, já foi farofa no ventilador para todo lado. Você está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? A gente perde a capacidade da antecipação. A gente vai levando a vida na marra, só à custa de muita pressão que a coisa funciona. Então essa pessoa que tem dificuldade de entender, é também uma pessoa que está separada da vida de Deus. Então isso aqui não tem nada a ver com ir para o céu, amado. Vida cristã não é te levar para o céu. Vida cristã é fazer com que os cidadãos do céu revelem na terra como é que é viver. E tem gente que está se contentando em ir para o céu e acha que aqui na terra é sobreviver. E com isso eles estão separados da vida de Deus. O que mais que ele diz? Essas pessoas que são vaidosas na forma de pensar, estão sempre ainda pensando a sua própria maneira, apesar do seu coração ser sincero, têm dificuldade de entender as coisas no momento correto, estão separados da vida de Deus. Por quê? Porque eles continuam ignorantes e essas pessoas vão se tornando embrutecidas. Então a gente conhece muito cristão que acha que só porque ele é sincero, ele pode ser grosso. Então tem gente que está convertida há 20 anos e por conta da sua sinceridade, ele continua grosso, se não ficou mais grosso ainda, agressivo e teimoso e ranzinza e casca grossa. Gente casca grossa. E aí o que ele faz? Ele usa a sinceridade dele para justificar a sua teimosia, a sua agressividade, a sua brutalidade. Só porque reza muito, ora muito, canta muito, frequenta tudo que é campanha, sabe o endereço de todos os montes, porque ele acha que sinceridade é tudo. E eu quero te falar uma coisa para concluir, amados. Essas pessoas, a grande característica delas é que elas perderam a sua sensibilidade. Deixa Deus ministrar o seu coração aqui essa noite. Sinceridade não é tudo. Nada mais sincero do que uma criança emburrada porque não fizeram o que ele queria. Nada mais sincero do que você ter que acordar às 6 horas da manhã, depois de ter dormido tarde e estar com preguiça de ter que ir trabalhar. Aí você está sinceramente aborrecido. Nada mais sincero do que a sua mulher preparar uma comida que você não gosta e aquilo está fora do ponto e você está mal-humorado porque não é aquilo que você queria comer. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, amado? Nada mais sincero do que o apetite, nada mais sincero do que a agressividade, nada mais sincero do que um ladrão que planejou um assalto, saiu para roubar, a vítima reagiu, ele meteu um tiro na testa dele para não ir preso. O que não faltou nessa operação foi sinceridade. Você está me entendendo ou não? Nada mais sincero do que tomar um tapa na cara e dar na outra. Nada mais sincero do que ficar nervoso com quem te aborrece. Nada mais sincero, amado, que tomar a injeção que dói. Você está entendendo isso ou não? O que está faltando para nós então? Fala para mim. Fala para mim, eu não estou escutando. Sensibilidade. Você quer ter uma vida cristã vitoriosa? Abra sua mente e o seu coração agora para serem sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Pergunte mais e proponha menos. Pergunte aonde é que Deus quer levar você. Pergunte o que Deus tem preparado para você. Pergunte qual é a vida que Ele quer que você viva. Pergunte o marido que Ele quer que você seja para sua esposa, em vez de ficar pedindo a esposa que você gostaria que ela fosse para você. Não falta sinceridade em pedir que a minha esposa seja boa para mim, mas está faltando sensibilidade em escutar Deus para saber o marido que eu posso ser para ela. Nada mais sincero do que pedir que Deus salve os meus filhos.
nada mais insensível do que continuar pedindo isso a vida toda. Agora eu preciso pedir que Deus me fale como é que eu posso ser um pai melhor para eles, para que eles conheçam a Deus como eu conheço. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos ter uma palavra de oração. Deus está falando no seu coração essa noite. Deus está falando no seu coração essa noite. Às vezes você está convertido há 20 anos, 30 anos. E tudo que não faltou para você até hoje, o que foi? Sinceridade. A sinceridade dos imaturos. Sabe o que sobra nos meninos, nas crianças? Quando uma criança dá uma birra no chão de um shopping lotado. Quando uma criança dá uma birra no chão de um shopping lotado e não está nem aí de envergonhar os pais na frente de uma multidão, o que não está faltando para essa criança, mano? Fala para mim. Fala para mim, amado, o que não está faltando para essa criança? Eu não escutei. Sinceridade. O que vai fazer dessa criança uma pessoa melhor, mais madura e equilibrada, para que ela não continue dando esses vexames na vida? Fala para mim, amado. Sensibilidade. Deixar de ser guiada pelo seu próprio pensamento. Senhor, é uma promessa do Senhor. É uma promessa que todos que pedirem o seu Espírito, o Senhor dará, o Senhor dará, o Senhor derramará. E o seu Espírito vai nos ensinar o caminho por onde andar. Eu suplico agora, Pai, que todas essas pessoas, todas as pessoas que estão aqui, todas elas, ó Pai, possam transbordar do Teu Espírito. Cada uma delas possa sentir a Tua mão segurando a mão delas, como a Tua palavra diz lá no Salmo 23. O Senhor nos toma pela mão e nos faz andar por um caminho que nos aperfeiçoa. E é esse o caminho que nós queremos. O caminho do nosso aperfeiçoamento. E para isso nós nos submetemos